Oi, Bom dia, bom dia, tudo bom? tudo, Fê. Tudo certo, finalmente conseguimos entrar. Que bom. Vai ser bom, vai ser legal aqui o Tá. bate-papo. No link estão falando que vai até meio-dia, mas até 10 horas, né? Não, 11 horas, é uma horinha só. Então, É, até às 11, isso mesmo. espera só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ah, falta o Bruno, o Vicente e a Lu, né? Na verdade, falta E a todo luta. mundo. Peraí, deixa eu falar aqui com o pessoal aqui. Eles não estão conseguindo entrar também. Ixi, acho que eles estão no outro link aqui. Confusão. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Achei o link, estava no link errado. Desculpa, Fê. Não, então, imagina, não, tá demorando aqui um pouquinho. O Vicente também tá tentando entrar aqui. O Legal. Vicente e o Bruno. Ótimo. Hum, espera um minutinho aqui que acho que eles já estão entrando.
Bom dia. Bom Olá, dia, bom Bruno. dia. Tudo bem? Várias Fernandas. Tudo bom? Todo mundo entrou com Então, seu link, pelo visto. pois é, o Vicente já tá entrando, peraí. Tudo bem? Como vai, Luciana, José de Chiaro? Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Vamos torcer para quem vai entrar no webinar tá conseguindo ter acesso também, né? É verdade. Bom, nada mais apropriado, né? Num seminário sobre troca de informações, a gente teve uma falha de troca de informações, mas Tá vendo? foi tudo tão Gente, confidencial que ninguém ficou sabendo. ô Bruno e Vicente, só uma coisinha, vocês têm que mudar o nome aí, porque eu acho que eles entraram com. Tá vendo? Eu Vocês estão entrei todos com o como meu nome? Fernanda. É, É, vamos mudar. então, eu não sei trocar isso aqui, eu tô Não, tentando. é só o rename. Peço Ah, desculpa, estou achei. com dificuldades aqui para entrar. A Agora deu Luciana certo. também. Pronto, agora sou eu Então mesmo. tá ótimo, Bom tá dia, ótimo, todo mundo Vicente. certo. Tudo bom, doutor Delchiaro? Tudo bem, doutor Fernanda. Vicente? Ó, a Luciana está como Fernanda também. É, a Luciana Ai, continua. deixa eu trocar aqui, peraí. Vicente, Eu acho que acho que pode podemos, começar. inclusive já estamos ao vivo, viu? Não sei se Ah, vocês sabem. então, Não sei o que que pedimos vocês vamos, falaram. vamos começar pedindo Vocês fa- desculpas aqui pelos problemas É, técnicos. não sei se vocês falaram, fizeram trocas de informações confidenciais. Só Não, falou acho mal que de não. você, Vicente, mas daí isso você já ouve ao Isso é vivo. normal, isso não tem problema, isso é público. Mas muito bem, então, bom giorno a tutti, vamos dar início a esse seminário, esse webinar do Comitê Jurídico da Câmara Italiana de Comércio. Esse webinar é promovido pelo Núcleo de Direito Concorrencial. Câmara Italiana, uma Câmara Comercial centenária, que promove relações comerciais, empresariais no Brasil e entre Brasil e Itália. E como sabemos, para que tenhamos um ambiente econômico, próspero, que gere riquezas, atividade econômica, é necessário a questão jurídica. E o Comitê Jurídico da Italcam dá esse suporte para as empresas associadas, trazendo discussões de relevância e de qualidade. E hoje nós temos aqui esse tema, troca de informações entre concorrentes, apenas benchmarking ou infração à concorrência. E para discutir esse tema, que passa, né, tanto por questões de um ato de concentração, quando empresas estão se juntando e podem trocar informações, e talvez essas informações poderão caracterizar uma consumação prévia, o grande âmbito dessa operação, até mesmo questões que entre concorrentes muitas vezes são discutidas e pode caracterizar uma infração autônoma, que é a troca de informação concorrencialmente sensível, ou até mesmo caracterizar a prática de cartel. Mas quem vai discutir tudo isso são os nossos especialistas, membros do COJUR, do Núcleo de Direito Concorrencial, a Luciana Martorano, que ainda aparece como Fernanda Martino, aí na descrição, Luciana, melhor você renomear, Tô trocando. o Bruno Oliveira Maggi, também, e nós temos aqui a honra de ter conosco o doutor José Delchiaro. Doutor José Delchiaro, que abrilhanta com a sua presença, enriquece as nossas discussões e é referência, apesar de jovem, a longa data no direito concorrencial. E moderando esses trabalhos, a coordenadora do núcleo de direito concorrencial do COJUR, a Fernanda Martino. Eu, Vicente Bagnoli, também membro desse núcleo, estou aqui apenas para fazer a abertura do evento na qualidade de presidente do Comitê Jurídico. E fico aqui também para aprender e discutir com os nossos palestrantes. Fernanda, passo a palavra a você, agradeço a todos os participantes, aos palestrantes e desejo um evento muito profícuo. Bom dia a todos. Muito obrigada, Vicente, pela introdução. Peço desculpas a quem está assistindo aí pelos problemas técnicos que tivemos, mas as explicações aqui dos nossos especialistas vai valer a pena a espera. Como o Vicente já adiantou,
o tema aqui do nosso webinar, ele é super atual e ele é relevante para empresas e para pessoas físicas, e empresas de qualquer porte, inclusive. E o tema da troca de informações sensíveis, ele é um tema amplo no CAD, ele é relevante no contexto de uma operação societária, ou mesmo como uma conduta acessória para já conhecida prática de cartel. Mas hoje aqui, nós vamos falar, a nossa ideia é tratar mais sobre a troca de informações como uma conduta autônoma. Então, os outros ficam para outros webinars. Então, como que uma conduta autônoma de troca de informações pode configurar, né, uma infração administrativa punível pelo CAD, a nossa Autoridade de Defesa da Concorrência? Esse tema ele não é trivial, o CAD tem se preocupado com ele mais recentemente, nós ainda não temos nenhum caso julgado, mas nós temos algumas investigações em curso, precedentes internacionais, que podem dar alguns direcionamentos. E a ideia é tratar sobre isso aqui com os especialistas. Então, temos aqui nós 3 especialistas em direito concorrencial, todos membros do nosso núcleo de concorrência. Eu vou fazer uma breve apresentação. José Delchiaro, que é bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi o primeiro secretário de Direito Econômico, sócio fundador de Delchiaro Pereira Advogados. Bruno Oliveira Maggi, doutor, mestre e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sócio fundador de Bruno Maggi Advogados, e Luciana Martorano, mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sócia de Campos Melo Advogados. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E para começarmos aqui o nosso debate, já que o tema é troca de informações concorrencialmente sensíveis, o que podem ser efetivamente consideradas informações concorrencialmente sensíveis? Acho que esse é o primeiro tema que podemos tratar, saber o que seria isso, que tipo de direcionamentos temos, jurisprudenciais, guias, se vocês puderem falar sobre esse tema. Vamos lá, Luciana. Historicamente, o CAD não distinguia entre troca de informações sensíveis e cartel. Tudo era tratado de uma forma mais ampla como sendo cartel. Atualmente, o CAD começou a distinguir, né, e não trata mais a troca de informação sensível como se ela fosse um facilitador de cartel, mas como uma conduta específica. Mas, afinal, o que são essas informações sensíveis? Eu acho que o mais importante é poder dar uma ideia do que nós estamos falando, né? E a troca de informação sensível são aquelas que conferem visibilidade, ou seja, dão uma noção sobre o comportamento concorrencial das empresas. Então, por exemplo, preço. Que preço se pratica? Que preço está se praticando? Que preço está se pagando por um determinado insumo? Descontos. Qual a média de descontos que estão sendo dados? Quais as médias de descontos que não estão sendo dados? Custos, capacidade instalada. E, mais recentemente, tem sido muito noticiado, os chamados cartéis do RH, questões de salários, benefícios e outros temas relacionados à parte de recursos humanos. Afinal, em que local isso acontece, né? Como é que pode ocorrer essa troca? Em geral, elas podem acontecer em reuniões de entidades de classe ou reuniões presenciais específicas de um determinado grupo. Vamos tratar grupo de RH ou vamos tratar um grupo de tecnologia e, de repente, se abrem conversas específicas, abrindo informações, por exemplo, de capacidades instaladas, né? E também por outros meios, como um chat, por exemplo, onde se discutem outras informações e se agrega, eventualmente, discussões de palavras que não deveriam acontecer. Acho que essa é uma introdução que a gente poderia estar dando. Perfeito, uma ótima introdução, já deu para ter uma ideia dos temas que agora nós vamos destrinchar um pouco ao longo da nossa conversa. Acho que agora vocês poderiam mencionar quais são as principais situações em que a troca de informações foi considerada preocupante pelo CAD? Luciana, por favor, se quiser começar. Bom dia, Fê. Obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vicente, pela apresentação. Bom, vamos lá. Eu acho que a regra de ouro aqui
e para ser bem objetiva, para isso ficar, né, aí no pipeline das empresas, é a gente pensar que uma informação sensível pode ser toda e qualquer informação e dado que vá representar alguma vantagem competitiva e reduzir incerteza. Então, o Delchiaro bem colocou aí alguns exemplos, né? Precificação, dado, estratégia. Isso são questões de mercado que a gente já sabe que, de uma forma muito premente, são sensíveis. Mas podem ter situações e dados que são sensíveis e não são tão fáceis de identificar. Então, para a gente ter uma sensibilidade e conseguir, dentro aí dos nossos organismos empresariais, passar uma diretiva clara para os times tomarem cuidado com essas trocas, é deixar para eles a seguinte mensagem: tudo que é importante e vantajoso para você ouvir do seu concorrente, também é perigoso você passar para o seu concorrente. Então, acho que o primeiro cuidado, que é o alvo do CAD, mas não apenas isso, a gente vai falar um pouquinho de RH daqui a pouco, é você conseguir se situar-se naquele ambiente de comunicação. E aí, gente, não importa a forma, tá? A gente pode estar num ambiente de WhatsApp, a gente pode estar numa reunião presencial, numa reunião de associação de classe, numa conversa informal num churrasco, qualquer lugar é foro, tá? E por isso é bom a gente instruir os nossos colaboradores para eles sempre terem esse radar se eles estão ali falando com concorrentes, ou com fornecedores, ou com distribuidores, ou com algum tipo de player que no universo ali empresarial deles possa se beneficiar de qualquer dado que eles vão passar. Então, por exemplo, um fato aqui clássico que acontece é um funcionário aí do departamento comercial de uma empresa está numa conversa com outro concorrente que comenta com ele que a empresa concorrente acabou de contratar um mega CEO de RH que está vindo de outra empresa, um super diretor que vai reformular toda a estrutura de remuneração e de benefícios da empresa. Se a gente parar para pensar ali nos interlocutores, em tese isso não seria uma informação relevante, né? Afinal, é um cara ali do comercial, uma pessoa do comercial recebendo uma informação de outra empresa sobre o setor de RH. Mas veja, se esse funcionário virar para dentro da empresa dele, ainda que ele seja do comercial, e for lá no RH falar: gente, vocês não sabem, a outra empresa está contratando o fulano de tal, que vai reestruturar, que vai não sei o quê. Isso não é uma informação comercialmente sensível? Claro que é, né? O RH daquela empresa, ele vai ficar mais atento a esse movimento, ele já vai começar a pensar em como também se reestruturar para fazer frente, né, a essa vantagem de novos arranjos ali de RH que eles vão enfrentar no mercado. Então, veja, a sensibilidade para o CAD do tipo de informação, ela é sempre muito mais importante do que a forma. Então, os recados aqui que eu acho em termos de compliance antitrust que a gente tem que ter bem claro é tomar cuidado, né, com esse fundo de vantagem que uma informação pode representar, embora ela não seja um preço, não seja um dado comercial, não seja algo que tão facilmente você pode entender que é sensível. E a gente sempre tomar muito cuidado com a informação presente e futura, que é sempre muito mais delicada do que informações passadas, né? E aí, como o Delchiaro falou, obviamente a sensibilidade da empresa também tem que levar em conta o seu mercado, né? Ora, é lógico que num setor de indústria, uma informação de venda, uma informação estatística de 3 meses atrás, ela é muito menos sensível do que se eu falar de uma informação atual de preço de, por exemplo, aplicativo de transporte. Afinal de contas, na indústria, os preços tendem a ser muito mais ali estáveis, né, e demorarem muito mais tempo para se modificarem do que em mercados de tecnologia, que você tem, principalmente nesse caso, uma variação praticamente minuto a minuto, segundo por segundo. Então, acho que esses são os principais recados práticos aí, Fernanda, que eu passaria sobre esse tema. E se eu puder até acrescentar alguma coisa aqui, Fernanda e Ó, Luciano, acho que a Luciana foi cirúrgica, né, nos seus exemplos, como sempre brilhante nas suas apresentações, porque essa questão que ela coloca, né, da troca de informações, da contratação de um diretor, é exatamente um exemplo que é interessante a gente colocar como troca de informação sensível, porque ela não é um cartel, você não está combinando preço, não está dividindo o mercado, então claramente não é classicamente, né, definido como um cartel.
mas é uma informação sensível nesse sentido, né? Que você sabe que vai mudar, e mais ainda, se a pessoa tomar o cuidado, não tomar o cuidado e extravasar um pouquinho, né? Ah, ela falou que vai aumentar em 10% os benefícios de vale transporte. Ela disse que vai melhorar nosso plano de saúde e tal. Então são coisas que aparentemente parecem muito inocentes, mas que se você comenta, né? Então, de novo, ela foi muito cirúrgica, né? Ao dizer que, e daí também o doutor Delchiaro, ao dizer que depende da indústria, né? Porque se você está numa indústria de transporte, né, Uhum. por aplicativos e comenta isso com um colega seu, um amigo seu, de uma indústria da siderurgia, talvez isso não seja um problema. Mas se você comenta com alguém numa indústria de aplicativo, às vezes nem sempre de transporte, mas de entrega de comida ou de delivery de outra coisa, está muito mais próximo e isso vai impactar, né? Apesar de que pode ser até que numa indústria totalmente diferente isso possa impactar, né? O CAD está aí com alguns processos que vão nos mostrar isso, se indústrias tão transversais podem Uhum. gerar impacto ou não entre si, com troca de informações, às vezes, aparentemente não tão relevantes, né? Mas só queria acrescentar isso. Bruno, eu também gostaria de comentar, em linha com o que você está falando, muito uma estrutura de troca de informações, né? Há um agravamento. Quando você tem já uma forma de prestação de informações mais estruturada, mais contínua, como grupos específicos, você tem uma caracterização mais objetiva do que está acontecendo. Você também tem situações em que uma simples informação tão relevante, como bem colocou a Luciana, que seria importante você receber e você passa, ela também é algo que tem que se cuidar. O CAD tem tido diversas apreciações hoje nesse assunto, mas tem um caso que eu gostaria de colocar, porque ele foge um pouquinho da regra, que é um caso que foi o caso Induspol lá atrás, aonde existia um cartel condenado como cartel, trocando informações sensíveis, e tinha um determinado concorrente que não fazia parte daquele grupo, queriam que fizesse, porque ele era um forte agressor de preços, conseguia concorrer de uma forma forte, e Atrapalhava todo o mandavam a cartel, né? ele, como todo cartel, e mandavam a ele a informação para tentar trazê-lo, para tentar incentivar a prática de cartel. E ele não dava relevância a essas informações que ele recebia. Então, se conseguiu provar no CAD que aquelas informações não eram informações para ele especificamente, informações relevantes, porque dela eles não se valeu. Mas foi preciso muito trabalho, foi preciso muita coisa para demonstrar, com notas fiscais, com vendas, com periodicidade, estudos econômicos, que aquilo não aconteceu. Então, a melhor coisa é não receber. A melhor coisa é não trocar esse tipo de informação em hipótese nenhuma, né? Era esse adendo que eu achava importante trazer, porque ele é fora da curva. Mas o cartel que trocava informação sobre preço, capacidade, momento de alta, tudo isso, foi condenado. Perfeito. Acho que vocês trouxeram aqui exemplos bem práticos de como algumas informações que às vezes não parecem sensíveis, realmente elas podem ser, e também da atualização das formas de comunicação, não é mais apenas aquele e-mail corporativo, né, que devemos ter atenção. Então, as novas formas também são aplicativo, WhatsApp, né, tudo bem relevante ter bastante atenção nisso. Bem legal. Então, acho que ficou bem claro aqui que o troca de informações existe aí o risco de ser uma prática anticoncorrencial. Mas ela também, trocar informação com o seu concorrente, ela acaba sendo essencial para a prática empresarial, para o dia a dia da empresa. Então, como vocês acham que podemos fazer essas práticas de benchmarking, reuniões com associações, por exemplo, tentando evitar esse risco de ter aí uma conduta anticoncorrencial? Bem Eu- colocado, Fernanda. Eu acho que esse ponto é importante, né, e dar uma continuidade nessa discussão, porque tudo isso que foi, e já fazendo o gancho, né, com o último exemplo trazido pelo Dr. Delchiaro, tem esse ponto relevantíssimo, né? Você pode não só estar trocando informação, como recebendo.
é bastante comum no CAD a gente ter investigados que estão copiados na cadeia de e-mails que têm acusações graves. Claro que muitas vezes estão copiados porque eles estão participando. Não precisa necessariamente responder o e-mail para comprovar que você está no cartel, né? Você está só recebendo e-mail, mas você vai na reunião. Mas tem muitos casos, até esse exemplo trazido pelo doutor Guido, eu quero que a pessoa só está copiada no e-mail e não quer nada com aquilo, não participa de nada. E daí que vem, junto com a sua pergunta, né? Quando você está em alguns fóruns, com uma associação, é muito importante tomar esse cuidado. Então, por exemplo, você recebeu esse e-mail, essa pessoa talvez faltou lá na época um compliance na empresa, de ele responder os e-mails dizendo, né? Olha, eu não quero receber esses e-mails, não sei por que estão me mandando, não participo deste grupo. Algo, por exemplo, nesse sentido. Ou numa associação, você está participando de uma associação, e daí já vou chegar, né, na questão de como trocar essas informações. A associação não pode trocar informações que sejam ilegais. Então, na reunião que você está na sua associação, efetivamente começa-se a sair da pauta, começa-se a perguntar entre os participantes, mas quanto é que você está cobrando o seu produto, quais são suas condições de venda, você parcela em quantas vezes o pagamento do seu cliente, isso tudo, né? Obviamente, quando você está cobrando, claramente é uma questão muito relevante e até de cartel. Agora, quanto que é o parcelamento, qual que é o prazo de pagamento, já entra numa zona nebulosa, entra até que ponto é definição de preço e o que é informação sensível. Tudo isso, se começa a se a trocar nesses foros, você tem que sair das reuniões e mandar, incluir na ata, dizendo, olha, eu não estou mais na reunião, a tal horário foi iniciada a discussão do tema tal e eu saí da reunião, e colocar o seu nome, o nome da empresa a qual você representa, para deixar claro que você não participou daquelas discussões. E daí vem, como discutir então o que é lícito e o que é lícito discutir? É claro que o benchmarking é fundamental, as associações estão aí efetivamente para, né, trazer dados de mercado que, inclusive, são relevantes para as próprias autoridades, né? Quando a gente notifica atos de concentração no CAD, e em várias outras situações, o próprio CAD pede informações e que, se não é coletado por alguma entidade, ou pelo governo, ou entidade de classe, realmente não se tem nenhum monitoramento de mercado. Então, isso é importante ser feito, mas tem que ser feito da maneira correta. Então, numa associação, por exemplo, que é o exemplo trazido pela Fernanda, como tem que ser feito isso? De maneira agregada. Então, digamos, né, que aqui nós cinco participamos, né, nós cinco que estamos aqui como palestrantes, participamos de 5 empresas diferentes como membros de uma associação. Nós não podemos trocar as informações entre si. Então, aqui uma reunião da Câmara, por exemplo, se ela quer fazer um benchmarking, né, da informação de valor de honorários de advogados, até de plano de saúde, né, o benefício que cada um de nós aqui, em cada um dos nossos escritórios, dá para os nossos colaboradores. Nós podemos mandar essa informação para a Câmara, né, para o gestor da Câmara, neutro, que não é membro de nenhum dos nossos escritórios, e daí a Câmara vai agregar esses dados e vai publicar, vai divulgar esses dados de uma maneira agregada. Então tem que se ter todo esse cuidado de como fazer essa troca de informações, sempre usando o interlocutor neutro, seja um membro né, da entidade, quando ele não participa, né, a gente sabe que tem muitas entidades que os próprios gestores, né, diretores são membros também dos participantes, dos associados, e tem algumas que são neutros. E quando não se tem um membro neutro do corpo administrativo efetivamente da entidade, é importante contratar um terceiro. Isso me lembra até um caso que eu tive no começo do ano passado no meu escritório de damage control, em que uma associação, e daí eles tomaram todos os cuidados, e aqui eu vou tomar mais cuidado ainda com a minha troca de informações para não cometer nenhum ato falho, mas era uma associação em que eles tomaram todos os cuidados para essa troca, fizeram de maneira agregada, estavam fazendo um benchmarking do setor, colhendo informações, né, efetivamente todas do setor, de valor de venda, de tudo que precisava para fazer aqueles anuários e que nem era, na verdade, nem era um anuário, era um anuário de a cada 5 anos, enfim, era uma informação periodicizada. E contrataram uma dessas Big Four para fazer todo o trabalho, fizeram todas essas questões, etc, etc. E só que quando foi disponibilizado o relatório final, com toda a minuta final do relatório, né, com as informações todas agrupadas, nada individualizado, etc., num PDF por essa empresa que foi contratada, os links das planilhas, quando se clicava, ela abria as planilhas originais, inteiras. Então, as imagens do PDF, na verdade, tinham um caminho em que quando a pessoa clicava, e não era uma coisa tão pouco óbvia, porque todos os sucessos viram que apareceu uma mãozinha e tal, e até por curiosidade, né? Apareceu uma mãozinha, vou clicar. Hoje em dia é tudo interativo, né? E pensando que ia fazer um zoom ou alguma coisa assim. E não, e abria as tabelas originais no servidor da empresa
com todos os dados individualizados de todas as empresas. Então, nós fizemos um trabalho bastante grande de damage control para poder fazer a exclusão de tudo isso, né? Limitar, bloquear os acessos imediatamente daqueles que não tinham visto. Então, foi realmente mostra como a preocupação tem que ser muito grande, até quando se envolve os terceiros. E daí, qual que foi a preocupação aqui? Por que que eu estou trazendo isso? Daí extravasou a preocupação até dos associados, que tinham, digamos, né? Claro, tinha a sua preocupação muito grande, tiveram que fazer um trabalho interno de compliance, mas que, no fundo, tinham agido de acordo com a lei, cumprido todas as recomendações até das cartilhas do CAD, e a associação também, só que o risco era da responsabilização da própria associação, por quê? Porque ela simplesmente, daí teve a falha, né? O quê? Ela recebeu a documentação da empresa contratada e repassou para os associados. Então aí vem de novo, a associação também precisa revisar esses documentos, fazer os testes, fazer as checagens, porque no fundo ela está intermediando isso tudo e pode ser responsabilizada por uma falha que nesse caso, por exemplo, nem foi dela. Então, há como fazer essa troca de informações? Sim, mas de uma forma bastante cuidadosa. E lembrando, né, até para recapitular tudo que foi falado até agora, para o CAD, não sei se a Fernanda falou na introdução ou não, mas para o CAD, não só os diretores, CEOs de empresa, né, ou seja, aqueles que conhecidamente no mercado, no jargão que se usa de alto escalão, não só essas pessoas são consideradas como representantes da empresa, mas para o CAD também, gerentes são considerados como representantes da empresa. Então, até o nível gerencial, e que tenha, claro, poderes decisórios, tem essa preocupação, porque eles podem trocar informações que vão ser consideradas como sendo feitas por representantes da empresa. Bruno, Excelente. complementando, perdão, Fernando, complementando o que o Bruno disse, vamos imaginar um país como o Brasil, como um país quase continental. Se, ainda que se vá segregar as informações, por algum motivo se coloque regionalizado e você tenha indústrias ou setores comerciais muito regionais, muito óbvios, aquela informação colocada regionalmente, embora tratando aí de 10, 15, 20 empresas, pode dar uma indicação perigosa. Esse é o papel da entidade de classe ou daquele que está coletando a informação que deve observar. Por quê? Porque dentro daquilo não era uma falha, vamos dizer, de TI ou de sistema, mas é uma falha de observação do que foi colocado. Então, esse é um problema também, a gente tem se deparado em orientações de compliance, que muitas vezes as empresas estão se expondo sem saber, porque aquela região está aparecendo com uma empresa só ou com duas empresas só e dando uma orientação, um norte para aquilo. Bem lembrado, Excelentes né? exemplos Desculpa, fica aí, à Bruno vontade. Belchiaro. Só complementando, e nessa linha exata dos exemplos que vocês deram, com um caso prático que a gente também teve no escritório e que mostra, assim, de uma forma escancarada a necessidade de a gente ter os nossos colaboradores e o departamento jurídico da empresa super bem treinado, a ponto de o quê? De não confiar em ninguém. Porque não importa se eu estou delegando esse tratamento de informação, né, para dessensibilizá-la e poder compartilhá-la a uma Big Four que seja, igual o Bruno falou, ou a uma auditoria ou a um terceiro. Eu sempre tenho que conseguir, sozinho, dentro da empresa, processar, olhar e identificar se ainda assim sobrou algum risco. E a gente passou por uma situação parecida, Bruno. Um cliente contratou num mercado também muito concentrado, um mercado subsegmentado, em que em alguns subsegmentos a gente tinha ali só dois, três players. Uma dessas Big Fours que cobram preços que a gente sabe que não são baratos, né, para fazer esse tipo de trabalho. E eles estavam ali realmente fazendo um benchmarking, porque era um produto de commodity que dependia de tempo, de variações, de fatores externos, câmbio, e eles queriam ter ali mais ou menos uma previsibilidade de estoque, né? E quando contrataram essa Big Four, eles felizmente não, né, fizeram aí o mesmo erro de disponibilizar o dado granular nas tabelas, mas o que que eles não se atentaram? Que em alguns mercados subsegmentados, pelo fato de eu ter ali só dois, três players, era muito fácil e sensitivo para as próprias empresas fazerem um cálculo reverso e chegarem no número dos seus concorrentes, né? Eu não precisava nem do dado nesse caso. E foi uma Big Four que entregou esses relatórios para um cliente nosso. O cliente processou isso internamente.
O comercial voltou com estratégias para o jurídico, que o jurídico entendeu que eles tinham ali dados que não poderiam ter e vieram para a gente. E a gente analisou esses relatórios e falou: gente, isso aqui não pode. E aí, um outro ponto que a gente sempre tem que ter em mente, não apenas do treinamento muito afiado do departamento jurídico, mas também de todas as outras áreas das empresas, né, gente? A gente tem que sempre pensar aqui num 360, né? Assim como num procedimento de busca e apreensão, a gente tem que sim ter treinado o porteiro da empresa, né, no compliance antitrust, porque ele é o primeiro ponto de contato ali da Polícia Federal e do CAD, a primeira pessoa que vai reagir a essa busca e apreensão. Isso pode mudar muita coisa em como esse procedimento vai se desenrolar. A gente também tem que treinar os departamentos de TI, né? Vários clientes meus aqui que me mandam, pode ser um documento por chat de Teams, eu não consigo abrir se eu não me logar no sistema interno da empresa. Isso é uma cautela fácil que qualquer TI consegue implementar e também deve ser treinado aí no exemplo que o Bruno falou para estar pronto para fazer as deleções que tem que fazer, tirar do sistema, gerar relatório de que isso foi deletado, porque mais importante, gente, do que a gente ter os treinamentos é a gente também saber reagir e a gente saber produzir as provas que a gente vai precisar para quando e se o CAD indagar o que aconteceu e como, a gente poder mostrar que a empresa tomou uma atitude, tem um compliance antitrust e fez o procedimento correto, tá? Afinal de contas, no dia a dia empresarial, todo mundo sabe que todo mundo aqui está sujeito a N tipos de erros, né? E muitos vão ser cometidos. Então, a gente tem que sempre ter esse 360 em mente. Aqui só queria ter trazido esse exemplo também para vocês, que é muito similar ao do Bruno e muito preocupante, né? Porque a gente acha que por estar pagando uma Big Four, a gente está coberto e está blindado, e às vezes não está. O jurídico tem que estar sempre atento. Eu ia fazer um acréscimo de 2 segundos, mas depois do que a Luciana falou, eu vou ter que falar um pouquinho mais. Posso, Fernanda? Pode, 2 minutos. pode. É Pode muito falar, engraçado, Breno. vai animar o dia de todo mundo. Eu acho que todos aqui vão lembrar muito bem disso, porque, bom, o acréscimo que eu queria dizer é exatamente o quê? Tem que ter muito cuidado, porque, como o doutor José Cara falou, e a Luciana complementou, não as pessoas, as empresas realmente ficam preocupadas ou ficam atentas ao fato do CAD, né, muito ligadas ao ato de concentração, dizendo, minha empresa fatura menos de 750 milhões, ou minha empresa fatura menos de 75 milhões, né? Primeiro, todo mundo sabe que não é a empresa, é o grupo econômico, então já é um alerta. Será que a sua empresa fatura menos, mas o seu grupo econômico fatura mais? Mas não é só isso. Para condutas, que é o caso que nós estamos tratando hoje, troca de informações é, né, uma falha de conduta, digamos. Não importa quanto a sua empresa fatura. Eu lembrei disso porque, né, o doutor Ricardo falou, em situações de empresas regionalizadas, às vezes a sua empresa pode ser pequenininha, está se discutindo muito no CAD, inclusive as WhatsApps, as startups, que são empresas, né, que não faturam nada, que estão lá anos vivendo à custa de investimentos, no prejuízo, então o faturamento é que é zero, mas elas têm monopólio, às vezes, do mercado, e às vezes nem é pequeno. Então, só o Sim. acréscimo que eu ia dizer, o primeiro, que era muito minúsculo, era esse, para dizer, você tem que tomar cuidado com a sua empresa, seja quanto for que ela fature e seja qual for o tamanho dela. Para condutas, todas estão no alvo do CAD. Mas os dois acréscimos que eu ia fazer agora, o segundo, né, que se desdobram em dois, é duas histórias muito rápidas, que eu vou sintetizar, dessa questão que a Luciana falou, que eu me lembrei, não tem como não falar. Duas buscas e apreensões, naquela época que o CAD fazia muita busca e apreensão com a Polícia Federal, né, nos anos 2000 até 2010. O CAD era muito frequente em fazer busca e apreensão. E tem duas que ocorreram, e me lembraram dois desses fatos, uma que inclusive eu participei do processo, outra como defensor de uma das empresas, e outra que está na mídia, enfim, em que uma é a questão do porteiro, que a Luciana falou. Né? Acho que todo mundo aqui vai se lembrar daquele caso da busca e apreensão em que foi na Faria Lima, uma empresa, etc., lá atrás, há 10, 15 anos atrás, e os diretores da empresa, quando chegou a Polícia Federal, começaram a jogar os documentos de provas do cartel, ou documentos que não queriam que a polícia visse pela janela. E um porteiro do prédio, muito atento, viu aquele monte de documento voando pela janela, recolheu tudo com muito cuidado, subiu no elevador e falou: Ô, doutor, os seus papéis caíram pela janela na frente da Polícia Federal. Acho que todos lembram qual caso foi esse. E tem um outro também que aconteceu exatamente uma coisa mais ou menos similar. A empresa entrou falando do departamento de TI, né?
a Polícia Federal entrou na empresa e não tinha mais nada. Eles fizeram, nesse caso, não foi uma busca e apreensão, foi aquela chamada inspeção que o CAD faz também, né? Então, pela lei, o CAD pode fazer a busca e apreensão, que ele pede autorização na justiça e vai de surpresa, mas ele tem um dispositivo na lei antitrust em que ele pede autorização para a empresa e aparece lá em 24 horas. E ele pediu autorização para a empresa, claro que a empresa se preparou. Quando chegou lá, não tinha nada, né? Os diretores, CEO da empresa, ninguém tinha agenda, as autoridades do CAD, a polícia perguntando mais cadeira. Não, aqui a gente tem a memória muito boa, a gente não usa agenda, tá tudo aqui, minha secretária é ótima. Aí os computadores, tudo vazios, não tinha nenhum e-mail, tinha só o newsletter lá daquele dia, bom dia. Tá? Cadê os e-mails, né? A gente teve aqui uma reforma do parque tecnológico, trocaram, essa semana trocaram todos os computadores, zeraram HD novo. Aí, né, o CAD já percebendo o que estava acontecendo, muito bem. Foram no servidor e pegaram a cópia do servidor e ninguém se atentou que o servidor tinha o backup de toda a empresa de todos os últimos anos e daí gerou uma situação muito pior, não só para a empresa como para os advogados, porque ninguém mais sabia o que o CAD tinha levado, porque naquela época não foi nem que o CAD fez uma cópia, ele pegou o disco rígido do servidor e levou embora, que também, nesse caso, é uma ilegalidade da autoridade, mas que se fazia muito, e eles levaram embora e ninguém mais sabia o que tinha sido levado. Então não sabia nem contra o que se defender, porque os computadores estavam todos apagados. Então, só esses dois casos mais jocosos para animar aqui esse dia frio de todo mundo em São Paulo, e eu não podia deixar de falar. Desculpa tomar o tempo. Imagina. Ah, muito legal, gente. Vocês trouxeram aí exemplos bem práticos e muito interessantes. Acho que dá para ter uma boa ideia. E, inclusive, é legal também esse tema que vocês trouxeram sobre, mesmo quando você contrata um terceiro, às vezes você tem que tomar esse cuidado dependendo do mercado. Acho que esse é um tema que é bem interessante de ter em mente. Só fazer uma pequena interrupção para falar que quem está assistindo, se quiser deixar algum tema, alguma pergunta no Q&A, está aberto e a gente responde ao final. Tá? Mas voltando aqui ao nosso tema, que falando de troca de informações, de várias condutas aí que vocês já deram seus exemplos, acho que tem uma que a gente não tem como passar em branco, que é a troca de informações por RHs, que é uma que está aí de poucos anos para cá. Então, acho que seria interessante ter aí um breve panorama sobre isso. Eu sei que esse tema é muito grande, inclusive, a gente já fez um webinar, já fazendo aqui a propaganda, um webinar só disso, só desse tema de troca de informações por RH, está no YouTube do Cojur, aí foi liderado pelo membro do nosso núcleo também, o Luiz Felipe, mas acho que seria bom a gente trazer aqui umas linhas sobre esse tema. Vamos lá, Fernanda. Vai lá, Luciana. Obrigada, Delchiara. Bom, sobre a questão do RH, né, Fernando, eu acho que é importante a gente trazer uma sensibilidade de que se há 10 anos atrás eu convidasse o RH para um treinamento de compliance antitrust que eu fosse dar num cliente, provavelmente isso ia causar muita estranheza, né? Porque era um setor da empresa ali que não era visto de forma alguma como uma preocupação. E hoje a gente teve o jogo virado aí, né? O RH é um dos maiores alvos do CAD hoje em dia de investigação. A gente teve uma primeira investigação grande em 2019 envolvendo benchmarking e agora em 2024 uma recente envolvendo aí mais de 50 multinacionais e que para a estranheza inicial de todos, a maioria das empresas que estão ali sendo investigadas não são concorrentes, né? E aí a gente entra num ponto importante da questão do benchmarking em RH. Se o RH da empresa não faz nenhuma troca de informação comercialmente sensível, de que forma uma informação de RH pode ser sensível? Ora, pode ser sensível porque para o CAD a mão de obra é um insumo de produção, né? Então, se em nível horizontal eu não concorro diretamente, necessariamente, com aquelas empresas que eu estou trocando informação de RH, em um nível vertical upstream, eu estou concorrendo por aquela mão de obra, que é sim um insumo para minha produção, para minha prestação de serviços, né? E se, embora eu tenha assim uma especialidade, né, inerente a cada indústria, a cada setor, que não vai me permitir capturar e contratar um empregado de outra empresa, aqui pensando em engenheiros, né, que são altamente especializados nas suas indústrias, a verdade é que para a maioria dos outros cargos, essa intercambiabilidade, ela existe.
sem competir com uma outra empresa que não seja absolutamente um concorrente, por exemplo, por um CEO, por exemplo, por um departamento jurídico, por exemplo, por técnicos, secretárias, enfim, uma mão de obra aí de dia a dia. E o CAD entendeu que a troca de informações de RH, dependendo do nível, periodicidade, né, esses fatores que o Delchiaro trouxe no começo muito bem para a gente, elas podem chegar num ponto de equalização da oferta, fatores de remuneração, etc. e tal, que você oferece para os seus colaboradores. E nisso criar uma estratificação de movimentação trabalhista, o que seria muito ruim para o mercado. Então, inaugurando aqui o tema, vou passar a palavra para o Delchiaro, só trazendo aí esse pano de fundo de por que o RH entrou no spotlight do CAD, porque efetivamente é uma área da empresa que a gente tem que ter muito cuidado. Esses grupos são antigos, né, Luciana? A gente ouve falar de grupo de RH nas empresas há anos, mas nunca imaginou que, por não serem concorrentes, você colocou isso muito bem colocado, o CAD fosse ter um interesse. E o CAD foi exatamente olhar a questão dos impactos em mão de obra, a ponto de hoje até o próprio Ministério Público do Trabalho também está começando a investigar e solicitar informações sobre essa prática, não só o CAD, e também lembrando que o que pode e o que não pode ser levado, né? Como é que eu vou fazer um benchmark? Como é que eu vou saber quanto se paga? Como é que eu vou saber se eu estou pagando mais ou menos do que eu deveria pagar para um profissional, né? E aí são as questões de como se passar informações. Existem empresas que podem receber e segregar e trazer um perfil daquele valor para uma secretária, para um técnico de TI, para um analista, mas nunca de forma especificada. E aqui eu ainda tenho um ponto que eu tenho batido muito, olhar também a região, olhar também a quantidade de empresas que estão ali. Porque se eu coloco é aquilo que você falou, o reverso, né? A pessoa pode também falar, bom, se isso aqui dessa região, nós somos 5 empresas, meu tamanho é esse, aquele aqui. Bom, então aquele deve estar pagando isso, eu estou pagando a mais, então não vou nem mexer. Então, é muito importante ter uma sensibilidade do que o CAD está querendo evitar. O CAD está querendo evitar que aquela informação passada, não segregada ou segregada de um modo não perfeito, viabilize a adoção de uma postura anticoncorrencial. Qual seria no caso do RH? Homogeneizar valores de mão de obra, impedir um crescimento, uma liberdade de melhor atuação daquele mercado, com disputa por funcionários e tudo. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente trazer, e mais uma vez, esses grupos deveriam estar conversando com o jurídico, verificando, entrar nos treinamentos de compliance, né? Muitos já estão entrando, para que se possa ter realmente uma ideia de como trabalhar isso. E no RH não vamos ficar só em salário. O RH muitas vezes trata também de benefícios, programas de incentivo. Tudo isso precisa ser muito bem sopesado. Quanto eu pago também pelo Ibitinga, tem 2, 3 transportadoras, eu estou pagando tanto. Ah, mas você está pagando tanto eu estou pagando mais. Então, começa-se a ter, já saindo da mão de obra, mas dos insumos que o RH utiliza, ainda que em empresas concorrentes, informações que não poderiam ser tratadas. Eu acho que para levantar um pouquinho a discussão, fazer com que as pessoas possam discutir internamente nas empresas e lembrar, se eu vou para uma reunião de RH, ou se eu vou para qualquer reunião, saindo um pouquinho do tema, seria muito legal ter uma agenda dessa reunião. Seria muito legal ter uma pauta dessa reunião. Seria muito mais salvaguarda. E quando você está lá dentro, saiu um pouco daquela agenda, saiu um pouco daquela pauta, é o que o Bruno falou no começo. Levanta a mão e fala: estou saindo daqui, eu não concordo com essa discussão, eu não concordo com esse assunto. Eu acho que deu para dar
uma pequena noção disso que, para nós, no antitrust, está sendo uma novidade no mundo, não apenas no Brasil, e pode trazer muito dano, muito estrago para as empresas. Muito obrigada. Esse tema aí é um tema quente, aí, o compliance dos RHs, acho que vocês deram aí um bom panorama. Bom, já falamos aqui, tratamos aqui de condutas, do que exatamente essa conduta troca de informações, agora vamos passar sobre quais são as penalidades. Já sabemos que existe o risco, e agora vamos ver quais são as penalidades que podem ter aí para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, vocês podem comentar aí quais são essas penalidades que pode a pessoa física, a pessoa jurídica, qualquer cargo pode ter em caso de condenação pelo CAD, se há desdobramentos em outras esferas, não só saindo aí da esfera administrativa CAD, e uma eventual condenação por troca de informações concorrencialmente sensíveis, ela pode até servir de base para ações indenizatórias ou qualquer outra discussão no judiciário? Vocês puderem comentar? Bruno, por favor. Ah, perfeito. Acho que tem até uma pergunta aqui já da plateia que a gente pode juntar com essa sua pergunta, Fernanda, mas iniciando pela sua parte, né, que é mais genérica. Com relação às penalidades. Bom, penalidades a gente, né, eu não sei se todos aqui estão familiarizados com a Lei de Defesa da Concorrência, né, que é a 12.529, em 2011. No seu artigo 37, ela traz as penalidades, né, e as penalidades para as ilegalidades, né, para as infrações concorrenciais em gerais, então a gente está falando de uma multa administrativa a ser imposta pelo CAD, ela vai variar de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa naquela indústria específica em que ocorreu a ilegalidade. Tá? Então, para não assustar todo mundo, já que estamos falando aqui, né, de troca de informações sensíveis, quando fala de um cartel, principalmente um cartel clássico, o CAD realmente fica muito próximo desse limite máximo da multa, né, 17, 18% do faturamento bruto da empresa, mesmo sem ter qualquer agravante. Mas quando se trata de informações sensíveis, a gente está falando de algo mais, daí varia muito a multa. Eu diria aqui, sob pena de ser corrigido pelos meus colegas, eu diria que o CAD vai ficar em torno de 8 a 12%, talvez menos 6, talvez 15%, né? Mas daí vai entrar na pergunta que nós tivemos aqui da Carla Dantas, que ela divide em duas partes. Vou deixar a segunda parte para a Fernanda incluir na nossa discussão no momento mais correto, mas na primeira parte ela pergunta: a consequência efetiva da prática que a informação sensível gerou não é levada em conta para fins de configurar ou não a conduta? Então, sim, primeiro, a lei concorrencial é chamada lei dos efeitos, então a gente precisa, né, o CAD precisa comprovar que gerou um efeito negativo para o mercado aquela troca de informações. Só que tem algumas situações que o CAD também considera, né, o que se coloca na doutrina como infração per se, né? Então, a própria troca da informação, nesse caso, pode ser considerada uma infração por si próprio, mesmo sem a comprovação dos efeitos. Agora, independentemente da gente entrar nesse mérito, e daí se a Luciano, eu quiserem falar um pouco mais disso, porque eu acho que está muito ainda em aberto no CAD como ele vai interpretar isso tudo, de certa forma, mas considerando que ele não traga isso, que eu acredito, né, pelo menos na minha convicção, isso não seria uma infração per se, a gente teria que comprovar os efeitos, mas aqui teria uma situação, como foi colocado já, acho que por todos nós, mas principalmente agora na última pergunta respondida pela Luciana e pelo Delchiaro, isso vai sempre gerar algum efeito no sentido de as outras empresas saberem o que está sendo ofertado, né? Falando então um pouco dessa troca de informações no RH, não se atendo a isso, mas usando como exemplo, qualquer troca de informações vai gerar um efeito na outra parte de ter uma reação interna. Então, se ele sabe que o vale-refeição do seu concorrente é de R$ 45 por dia e ele está pagando 52, talvez ele fique 2 anos sem reajustar. E isso vai gerar uma perda para os seus funcionários. Se ele sabe que daí saindo um pouco, né, do RH, se ele sabe que o seu concorrente parcela o pagamento só em 2 vezes para uma venda de um produto qualquer para os seus concorrentes, e por que ele vai parcelar em 3 ou 4? Talvez ele comece a cobrar à vista ou parcela em 2. E daí começa a ficar difícil também, né, a empresa comprovar que aquilo gerou ou não efeito ao mercado, se aquele parcelamento, aquele VR que foi alterado o valor decorreu do conhecimento da informação dele, ou se decorreu de uma alteração de mercado, ou de uma relação específica com aquele cliente que tinha uma melhor relação de crédito, de fornecimento com a empresa. Então,
a contraprova começa a ficar muito difícil. Mas, em resumo, a priori, precisa-se sim comprovar, né, que configurou essa conduta, mas independentemente disso, seja como for, né, sendo uma violação considerada pelo CAD per se ou não, sempre vai se aplicar o artigo 45 na hora da definição da multa, né? E o artigo 45 ele traz alguns critérios de ponderação e de dosimetria da multa que vão levar em consideração isso, a boa-fé do infrator. Então, se ele recebeu a informação mesmo sem querer, se não sabia que aquilo lá era errado, a boa-fé não pode dizer que ele desconhecia a lei, né? Vamos lembrar sempre disso. Então, não pode dizer que ele, eu recebi, mas não sabia que não podia receber. Mas ele pode ter recebido de boa-fé. A vantagem oferida, então vai realmente levar em consideração quanto ele ganhou em receber aquela informação ou não, se ele consumou ou não, se a empresa é maior ou menor, e portanto se ela tem mais poder do mercado ou não, e daí vai cair nos incisos 5 e 6 lá do artigo 45 que fala dos efeitos gerados, dos efeitos econômicos, do grau de lesão, tudo isso depende também, claro, do tamanho da empresa, mas sempre com a ressalva que já foi dita aqui pelo Delchiaro, né? Se for um mercado regional muito pequeno, uma empresa às vezes muito pequena pode gerar uma grande lesão naquele mercado pequeno. Então, respondendo um pouquinho a Carla, né, e daí depois deixando para que falem algo mais que julguem conveniente, mas só para finalizar a pergunta da Fernanda, além da multa administrativa, a gente também vai ter as implicações civis. Então, daí sim, a gente pode ter uma ação de indenização, uma vez que o CAD condene essas empresas, né, e configure então que houve essa infração concorrencial. A infração concorrencial nada mais é do que um ato ilícito, como qualquer outra infração à lei. Então, sendo um ato ilícito, isso gera, de acordo com o Código Civil, o direito à indenização, claro, daí seguindo também as regras do Código Civil, e os requisitos, né, para a formação da responsabilidade civil, daí você tem que passar a comprovar se houve dano, se há vínculo de nexo causal entre o ato ilícito e o dano gerado potencialmente ou pretensamente discutido pela vítima. Então, tudo isso vai se virar, daí sim vai se encaminhar para uma relação de discussão de processo civil, né, no Tribunal das Cortes, né, Judiciário Comum. Mas pode haver sim, gerando-se dano para potenciais vítimas, a gente pode haver um pedido de indenização por essas vítimas. Então, não só tem a multa do CAD, como pode ter eventuais discussões judiciais posteriores. Bruno, eu acho que você trouxe bem esse assunto. Eu apenas traria poucos comentários. Primeiro, frequência. A frequência em que se trocam informações ou que se reúnem esses grupos certamente vai ser considerado na hora de se buscar um apenamento, porque vai se dar tom de gravidade ou não. Outra coisa, não é só quando você está fazendo preço de venda. Se você tem uma informação de preço ou condições de compra, você também pode pressionar de uma forma indevida. Então, o grupo de RH sentou ali, ou um outro grupo, e eu estou pagando uma comissão para o vale-refeição de 2%. Se você está pagando 2%, ou estou pagando 2,5%, eu tenho que reduzir o meu. Tá? Outra situação bem peculiar é a informação sobre devedores. Né? A empresa X não está me pagando. Isso dentro do setor. Né? É uma informação muito perigosa. Né? É uma informação que não pode ser passada. Se você está tendo dificuldade ou não de receber de A, B ou C, isso é um problema interno seu. É um problema que você, como bem disse a Luciana, você gostaria de saber de outros se isso aqui está acontecendo, mas você não pode falar. Então, é apenas para ilustrar um pouquinho a amplitude do que pode ser uma informação sensível. Fernanda, posso fazer um comentário diante Por dessa favor. do Dr. Delchiaro? Dr. Delchiaro, o senhor colocou a situação de uma empresa pagando, aumentando, acho que em 2%, né? Ou pagando 2%, Uma, dois, outro 2,5%, e ali se vê 2,5%, aí uma ela diferença. reduz. E se for ao contrário, aquela empresa que pratica 2%, fala, olha, meu concorrente está pagando 2,5%, então eu tenho que aumentar também. E se acontecer Também, isso? na mesma situação. As informações são sensíveis do mesmo jeito. Né? Há uma alteração na dinâmica concorrencial que está surgindo em função de uma informação privilegiada e privativa. Ou seja, isso não deve ser compartilhado. É um ponto interessante porque são as duas vias, né, doutor Vicente? Um lado
tanto na adquirência de um produto, outro na venda do produto, na prestação de um serviço ou na contratação dessa prestação de serviço. Tudo aquilo que diz respeito ao mundo interno de uma empresa, suas condições de funcionamento, suas condições de pagamento, devem ser retidas na empresa. E se for compartilhar por ser do interesse do setor, sempre segregando com todos aqueles cuidados que sempre têm que ser tomados. Perfeito. Muito obrigada pelas explicações aí de vocês também. Muito bom ouvir de todos, especialmente do Bruno aí, que além do concorrencial, é o nosso especialista aqui de ações separatórias. Também interessante. E agora, gente, a conversa aqui está ótima. Acho que troca de informações é um tema super amplo, dá para falar por horas. Mas, aqui em decorrência do tempo, acho que eu vou abrir aqui para comentários finais de vocês, para vocês darem dicas de compliance, recomendações finais. Vocês já falaram um pouco de dicas de compliance aqui de RH, sobre outros em associações, mas comentários finais de vocês. E aí podemos aproveitar e endereçar aqui a segunda pergunta tem aqui no Q&A, que é: uma vez identificado que de fato recebemos uma informação sensível, alguma providência a tomar para evitar a configuração da conduta ilícita? Então, vou abrir aqui, vocês comentem sobre todos esses temas. Vicente também, se quiser falar. Quer responder, Vicente, essa pergunta? Não, acho que eu estava só acompanhando aqui vocês são Então os vamos lá. palestrantes. Então vamos lá. Bom, respondendo a pergunta da Carla, né, a segunda parte, uma pergunta super pertinente e não vai ter uma receita, né, pronta, infelizmente, porque as situações podem ser muito variáveis. Mas algo que acho que tem que estar no drive aí das empresas é sempre não deixar de endereçar algo estranho que apareça. Primeiro porque a gente tem N mecanismos, como eu comentei no exemplo passado, né, de você por acidente receber uma planilha, um documento de cliente, ou o caso que o Bruno falou, de você ter os links diretos para as informações granulares. Você sempre tem uma forma ali interna, e até junto ao departamento de TI, de fazer a deleção desses documentos, de garantir que ninguém mais dentro da empresa pode acessar aquele documento, de mapear quem teve acesso, de fazer NDAs serem assinados dentro de quem ali, né, acessou a informação, viu a informação, e principalmente de gerar, né, nesse exemplo do Bruno, um relatório ali de compliance, de que você identificou um risco, que o risco foi endereçado, controlado, neutralizado, e você guardar esse reporte para o caso um dia você precisar, você poder usar. Lembrando aqui, gente, que tem muito documento que acaba parando na mão do CAD, não porque necessariamente a sua empresa foi alvo de busca e apreensão, mas às vezes a outra empresa que te mandou o documento, aquele terceiro, aquele distribuidor, ele pode ser alvo de busca e apreensão, e é o exemplo que o Bruno falou. Hoje em dia, quando a gente tem esse tipo de procedimento, o CAD chega lá, espeta o pendrive no servidor ou já acessa o que é mais comum hoje as nuvens, né, de armazenamento das empresas e pega tudo. Depois que ele vai ver o que tem ali, né? Então, o recado principal aqui é identificar, agir e documentar, para a gente poder depois mostrar para o CAD que houve uma ação de compliance antitrust, tá? E aí, lógico, essas ações vão depender do caso a caso. A gente deixar um e-mail que tem uma informação comercialmente sensível, algo que foi recebido sem resposta, pode ser muito preocupante às vezes, porque a gente não consegue demonstrar para o CAD, no lastro da conversa, que a gente tomou providência. Então, nesse caso, não fazer nada pode ser um aumento de risco, tá? Às vezes não fazer nada é estratégico, mas às vezes não fazer é preocupante. Então, realmente é algo que tem que ser endereçado caso a caso, mas não pode ficar perdido. Sobre aqui as recomendações finais, Fernanda, acho que eu tenho sempre para os meus clientes três regras de ouro que eu gosto de deixar. A primeira eu já falei aqui, acho que já está, né, repisado, que é a questão do que importa para você, importa para o outro, né? Então, quando você estiver numa conversa e os seus colaboradores, deixe sempre muito em mente do pessoal que o que o concorrente falaria para ele seria útil para ele, ainda que não para o setor dele específico, mas para a empresa, também é sensível dele comunicar, né?
Então, sempre tenha esse awareness, esse alerta do conteúdo ali ser útil ou não ser. Assim a gente evita de ter que entrar aqui muito numa tecnicidade, numa especificidade, de lembrar exemplos do que é informação comercialmente sensível, que é um nome muito grande e para muita gente pouco palatável. A segunda regra de ouro é em situações de comunicação que você, seu colaborador, não lembra ali dos treinamentos e das diretivas o que era para fazer, o ideal é sempre fazer nada. Então, se você está numa conversa que você não sabe como reagir, você não sabe se aquilo é comercialmente sensível ou não, você não sabe se você deveria estar lá ouvindo aquilo ou participando daquela reunião, o melhor a fazer para não aumentar risco é parar. Então, você está numa conversa estranha, desliga. Você está num e-mail que você acha que tem ali algo que pode expor a empresa, que aquela informação você não deveria ter recebido, que você recebeu por engano, não responda o e-mail. Acesse o jurídico antes, né? Neutralize as suas ações, espere. Se você está numa reunião que você acha que está indo para um lugar errado ali, que tem vantagens competitivas que você poderia aproveitar, pare, saia da reunião, saia de grupos, pare as suas ações. Isso é o melhor jeito da gente não piorar situações que às vezes a gente é colocado até por conta de condutas de terceiros e não nossas. E uma lição de casa que eu gosto de deixar, gente, é a questão dos WhatsApps, né? Hoje em dia a gente vê aí nas instruções do CAD que a maioria dos casos que são abertos até via leniência, assim, 90% das provas hoje de comunicação, elas estão concentradas em grupos de WhatsApp, né? Aqueles 2.000 e-mails que a gente normalmente entregava em leniência para a autoridade, eles não existem mais ou existem poucos, porque a gente tem naturalmente migrado a nossa comunicação moderna para os grupos. Então, algo que é válido vocês instruírem esses colaboradores a fazerem, também fazerem, é olharem os seus grupos de WhatsApp, veem que grupo tem concorrente, se identificar ali alguma coisa estranha, leva para o jurídico, mesmo que seja o seu celular pessoal, porque não raro, gente, a gente muta esses grupos, a gente não tá nem lendo, nem participando, e só o fato de você estar lá sem nem saber o que está acontecendo pode ser pior do que você estar numa conversa ativa que você tem o mínimo de ciência e controle do que está sendo trocado. Eu tenho aqui um monte de grupo que eu não respondo, esses grupos de família, boa tarde, boa noite, bom dia. E tudo bem, porque são grupos de amigos e de famílias, mas num ambiente que você tenha concorrentes ou players do mercado, você tem que estar atento e o ideal é nem estar nesses grupos. Então, essas seriam aí as 3 recomendações, Fernanda, que eu deixaria aqui para o pessoal. Posso trazer um pouquinho de consideração final também? Você falou agora em leniência, Luciana, e eu acho que leniência, nós aqui no Brasil não temos o costume de ser dedo duro, né? Mas o próprio Bruno comentou há pouco que em 2010, 2011 tinha muita busca e apreensão. E isso diminuiu. Diminuiu por quê? Porque existe a leniência. A leniência passou a ser a grande ferramenta de abertura de investigações no CAD. Não pense que aquela pessoa que há anos é sua amiga, é seu colega e está em outra empresa, que você pode confiar nele enquanto um concorrente. Não existe amizade em concorrência. Não existe condições de se acreditar. Lá no escritório a gente já passou por situações, eu diria até constrangedoras, das pessoas falarem, mas não é possível que ele tenha falado isso. Não é possível que ela tenha feito isso. E o pior é que é assim que tem acontecido. Então, atenção. Não passe aquilo que você não gostaria de estar recebendo, como a Luciana falou. A segunda coisa é muito importante ter uma política de compliance. É muito importante ter treinamento de compliance na empresa. Agora, mais importante do que tudo isso é respeitar a política. Não adianta ter a política para dizer para a autoridade, está aqui, eu tenho a política. Mas se você tem a política, você não está fiscalizando, você não está observando, você não está tendo uma segurança do que está acontecendo, cuidado, porque ela pode até ser pior por você estar iludido que colocou ali a política de compliance e tudo está sendo cumprido. Não é assim.
principalmente em momentos de crise. Isso vale mais para cartel, mas vale também para quem está querendo mostrar eficiência em empresa. Ah, deixa eu ver como é que fulano, ciclano, beltrano está fazendo. Ou, puxa vida, que bom, eu fiquei sabendo que essa empresa não está pagando. Eu preciso avisar meu departamento financeiro. Opa, como é que você ficou sabendo isso? Como é que essa informação chegou? Ah, foi na reunião do grupo de RH? Legal. Só que não pode passar essa informação e você nem deveria ter recebido essa informação. Eu acho que esses pontos são pontos de muita atenção, de muita reflexão, e temos que lembrar, o direito é dinâmico. A jurisprudência ela evolui e a doutrina também. As práticas também estão evoluindo, do mesmo jeito que do e-mail se passou para o grupo de WhatsApp, do mesmo jeito que as conversas eram muito pessoais e hoje estão sendo via videoconferência, os rastros e as provas, elas existem. Então, vamos lembrar, cartel é uma coisa, mas a informação sensível tanto pode levar a um cartel, como pode ter outras consequências. E ela precisa ser evitada em todo sentido. Acho que essa seria a minha consideração final. Perfeito. O Bruno, Bruno quer dar poderia falar comentários sobre. finais? Eu queria sugerir ao Bruno que falasse um pouquinho das ações reparatórias, porque eu acho que é a pimenta de tudo isso, né? Boa. Olha, eu também gostaria bastante do que, mas acho que o nosso tempo já estourou. Eu vou falar 2 segundos então, mas acho que em linha com, né, com todo mundo já falou. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer a Câmara, o Vicente, a Fernanda pela sua ótima coordenação de tudo, meus, né, colegas aqui palestrantes, e acrescentar só poucas coisas, porque a Luciana e o Delcar já falaram tudo, mas dentro dessa linha de que o Delcar falou, né, que não há amigos. Realmente, o que eu sempre falo também para meus, porque tem às vezes clientes, né, que chegam aqui e falam, mas, poxa, mas eu me formei junto, sou amigo há 20 anos, tal, da pessoa, tal, e agora ele é o CEO, sei lá, vou dar um exemplo totalmente genérico, ele é o CEO da Coca-Cola e eu sou da Pepsi. Falei, sinto muito, e a gente se encontra porque tem batizado, tem casamento, não sei o quê. Falei, sinto muito, por esse tempo que vocês são CEOs de empresas absolutamente concorrentes, é claro que vocês não vão ficar trocando informações nesses eventos, mas tente evitar. Você vai ter que ficar um pouquinho mais distante do seu amigo por esse período. É um ônus do seu cargo. Inclusive, cobra um pouco mais da empresa que te contratar quando você souber que é concorrente do seu melhor amigo, quando ele é CEO da outra empresa. É, porque, mas é verdade, né? Não querendo ser, né? Se a Luciana e o Tequiaro, ou mesmo a Fernanda e o Bagnoli discordarem de mim, mas é um ônus do cargo. Você se tornou a peça mais importante de uma empresa gigantesca num setor. Infelizmente, você vai ter que abrir mão por um tempo, até mesmo das suas relações pessoais, que por mais que você vá e entra, eu estou lembrando isso por causa da frequência, né, que o Delcaro nos trouxe. Você não pode ter uma frequência muito grande de encontrar o seu amigo, porque nesse momento ele não é seu amigo, ele é seu inimigo, ele é o seu concorrente, e por mais que você vá no todo final de semana na piscina da casa dele, ou ele vai jogar pôquer na sua casa, ou ele vai assistir futebol na sua casa, no bar junto com você, vai dar a chance de, primeiro, às vezes falar alguma coisa desavisadamente que não queira, ou mesmo que não fale, se alguém na empresa mal intencionado dedurar alguma coisa, né, fizer uma leniência, tiver uma investigação no setor, vai ter muitas provas de que vocês estiveram juntos por muito tempo, durante muitos meses, e todas as semanas e todos os dias juntos. Isso vai ser muito difícil comprovar que nada foi dito nesses, né, nesses círculos aí de relacionamento, mesmo sendo pessoais e totalmente inocentes. E falando das indenizatórias, só vou assim, isso dá asa para outro seminário, eu acho, mas a gente não tem, né? Então, assim, apesar de a gente ter a possibilidade, as indenizatórias estão muito intensas, né? Digamos assim, em diversos segmentos, diversos cartéis já julgados pelo CAD, né? Desde o caso dos cartel, né? Cartel dos ossos longos, cartel dos gases, cartel do cimento, cartel dos equipamentos elétricos, né? O AIS, GIS, cabos internacionais. Aqui, desculpa a plateia, para quem não está familiarizado com todos esses casos, mas só dando exemplo, né? Cartel das autopeças, cartel do câmbio, todos esses cartéis têm dezenas de ações ajuizadas contra as empresas que foram cartelistas, tá? E estão caminhando na justiça dentro do que nossa justiça permite, né? Então, como eu falei, estão de uma forma intensa, porém vagarosa, mas estão tendo um sucesso bastante grande nas suas medidas que foram passadas, né?
Então, seja preliminares, discussão de ônus da prova, discussão de prescrição, tudo isso tem mostrado bastante sucesso. A gente tem tido também agora, nessa última semana, a gente conseguiu a nossa terceira medida de tutela de evidência, tá? Então, a lei nova de 2022, 24, né? 22, trouxe a lei 14.470, eu não lembro agora de que ano que ela é, acho que é 22 ou 24, eu sei que é de 16 de novembro. Ela trouxe a tutela de evidência, que é o quê? Quando você entra com uma ação de indenização, você pode pedir de plano que o juiz apure os danos. Nós conseguimos já três, pena que os três processos são sigilosos, mas conseguimos já três tutelas de evidência concedidas pelo judiciário. Duas foram derrubadas no tribunal, mas uma agora está vigente. E então, assim, as coisas estão apertando. No âmbito de troca de informações sensíveis, tanto quanto acontece também, trazendo aqui um outro tema, talvez para um outro seminário também, além das indenizatórias, no âmbito das plataformas digitais, né, desse direito todo mais tecnológico, a gente também não vê, então, tanto na informação sensível como nas plataformas digitais, a gente não vê ainda ações de indenização, até porque creio que os julgamentos ainda são muito esparsos, poucos ou ainda não existentes, né? Tem muitos casos em curso, mas poucos julgados pelo CAD e com uma definição clara. Então, ainda não existe, mas acho que está um risco muito grande. Acho que é uma certeza até que elas vão existir, mas num prazo aí, talvez de médio prazo, quando o CAD terminar esses julgamentos. E assim termino para não tomar o tempo de ninguém, que já passamos do prazo, né, Fernando? Já passamos. Mais algum comentário? Posso encerrar? Por Eu acho favor, que Bom, seria agradecer. se você fala, é, falar para o pessoal, teve bastante gente que perguntou se o seminário ficaria gravado. fica E até gravado. o outro, legal, acho que seria legal se a Câmara pudesse circular o link para os participantes, inclusive desse outro, né, de RH que já teve. Isso, todos os webinários estão na página do YouTube da Câmara, mas quem tiver Ótimo, interesse, a gente envia o link, a gente pode disponibilizar sim. show. Fernando, eu queria Vicente, aproveitar. comentários? Sim, só agradecer, doutor Delchiaro, Bruno, Luciana, e você, Fernanda, pelo tempo, por compartilharem conhecimento. Certamente tema muito importante para todos os associados da Câmara. E, evidente, é um evento que é aberto, não é só aos associados da Italcam. E falando em Italcam, queria agradecer aqui na pessoa do nosso presidente, Graziano Messana, todo o apoio que é sempre dado ao COJUR e é todo o pessoal que fica no backstage viabilizando a realização desse seminário. E pelo que eu vi, daqui, Fernando, você vai ter trabalho. Temos outros vários temas aí para próximos webinars. Com isso, te devolvo a palavra e da minha parte, só agradecimentos. Obrigada. Eu então vou encerrar, porque já pegamos tem muito tempo de vocês. Queria agradecer muito aí, doutor Delchiaro, Luciana, Bruno, por toparem participar. Vocês deram ótimas explicações, ótimos exemplos, mostraram aí como o compliance concorrencial efetivo realmente é muito importante para todas as empresas. Muito, muito obrigada. Já temos aí temas para seminários aí o ano inteiro. Queria agradecer, Vicente, e a todo o pessoal da Câmara que sempre nos ajuda aqui a viabilizar esses webinários. E a todos que acompanharam também, muito obrigada. Continue acompanhando os eventos aqui do Cojur. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigada, Semana. pessoal. Bom dia a Obrigado. todos. Tchau, tchau. Abração. Acho que é isso.